Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de modo gravado. A aula de hoje nós vamos iniciar a falar dos tipos de movimentos. Nas aulas até agora nós nos prendemos a caracterizar, por exemplo, o que era deslocamento, o que era trajetória, qual sua relação com determinado referencial, qual a definição de velocidade e os tipos de movimento a depender da forma que tinha a velocidade, se era positiva ou se era negativa. Então, essa parte da cinemática retilínea, ela é dividida em duas partes, um movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. A aula de hoje, nós já vamos começar a caracterizar são os movimentos uniformes, já que esses dois tipos de movimento são uniformes, e para uniforme, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para definir, nós temos de relembrar algumas características e diferimos dizer se o movimento é retrógrado ou se o movimento é progressivo. O movimento vai ser retrógrado quando o corpo estiver se movimentando no sentido contra a trajetória. Então, ele vai ter um valor negativo. Consequentemente, a velocidade também vai ter um valor negativo, o que caracteriza um movimento retrógrado. Já o movimento progressivo, ele é caracterizado foi a velocidade negativa, é retrógrado, foi a velocidade positiva, é progressivo. Então, nesse tipo de movimento, também nós temos que caracterizar que a velocidade ela não pode ser zero. Então, foi zero, quer dizer que o corpo está parado, o corpo não está em movimento. Então, uma característica. A velocidade escalar dele, em qualquer medir, ela vai ser constante. Ou seja, nós vimos nas aulas anteriores que a velocidade média nada mais é do que uma média entre todas as velocidades do corpo em um determinado instante. Então, para o movimento ser uniforme, todas as velocidades instantâneas têm de ser iguais, que vai ser igual à velocidade média. Então, nós temos que um corpo teve velocidade constante, ele está em movimento uniforme. Sabendo disso, você pode olhar esse exemplo. Se você medir no início do movimento, no 0 segundo, com 1 segundo após o início do movimento, com 2, com 3 segundos, e com certeza em toda a trajetória que ele fizer aí, já que nós garantimos que é um movimento uniforme, esse carro aí vai estar se movimentando a 100 km por hora. Então, nós temos que essa velocidade, se você for tirar a velocidade média, somar tudo, vai dar igual a qualquer uma dessas, pois a velocidade é constante. Então, um corpo em movimento uniforme é um corpo onde o movimento dele, durante toda a trajetória, é uma taxa de variação de espaço por tempo constante, ou seja, uma velocidade constante. Sabendo disso, do movimento uniforme, nós vamos tirar um tipo de movimento uniforme, que é o MRU. Esse MRU, o R, ele quer dizer retilíneo. Então, movimento retilíneo uniforme. O retilíneo, ele fala sobre a trajetória do corpo. Nós já vimos em aulas anteriores que a trajetória ou ela é retilínea, ou ela é curvilínea, ou ela é mista. Então, esse tipo de movimento tem o quê? É uma reta como trajetória. Então, nós estamos falando de um corpo em uma dimensão. Você, se tiver, por exemplo, uma ladeira, você não leva em conta a consideração da ladeira, é uma caminhada. Então, você tem que o movimento é uma linha reta em uma direção. Então, movimento retilíneo uniforme, movimento onde a trajetória é uma reta e ele tem a velocidade constante, porque o uniforme caracteriza a velocidade. E um exemplo de movimento uniforme tem a velocidade constante em todos os pontos
E se você olhar, sempre a velocidade vai ser 100 quilômetros por hora. E se você também prestar atenção na trajetória aí, é uma reta, você não está tendo nada curvilíneo. Então, nós podemos dizer que a velocidade V, que é a velocidade que nós chamamos agora, não é V média, não é V instantânea, é um V, ela diz o seguinte, que ela é igual a qualquer velocidade instantânea, que vai ser igual à velocidade média. Então, a velocidade desse corpo, quem é? Δs, que é o deslocamento, como nós já vimos anteriormente, sobre um espaço de tempo. Então, se você pegar qualquer intervalo, qualquer espaço aí dessa trajetória, qualquer espaço de deslocamento dentro dessa trajetória, em determinado intervalo naquele determinado intervalo de tempo, ela vai dar sempre a mesma. Ou seja, eu quero medir a velocidade de 0 até 4 segundos. Você pegou o deslocamento, vai dar uma velocidade. Se você quiser de 3 até 7 segundos, de 3 até 9 segundos, sempre você vai ter que vai ser constante. Lembrem sempre, pessoal, toda medição que vocês vão fazer de espaço final e de espaço inicial, vocês têm que levar em conta sempre o mesmo referencial. Então, uma característica de quando nós temos um corpo em movimento retilíneo uniforme, em MRU, é que ele pode ter, vamos dizer, a projeção dos espaços em função do tempo, ele é dada por o que nós chamamos de função horária do espaço. Então, eu quero que fique claro. A função horária do movimento uniforme, ela se refere ao espaço do corpo em função da velocidade do tempo. Em função, na verdade, do tempo, porque o tempo é a única variável aí. Então, você tem que S é igual a S0 mais VT. Então, o espaço em tempo é a variável aí que determina onde vai estar o espaço. Então, você tem que S é o espaço em determinado instante, S0 é o espaço de onde começa a trajetória, V é a velocidade, que é constante para toda a trajetória, e T é o tempo. Se eu quero saber o espaço no instante, 10 segundos, no lugar de T, coloco 10 e calcula tudo. Então, como o próprio nome já diz, é uma função horária, é uma função de primeiro grau, como vocês podem, é uma função tipo afim. Então, S é o espaço final, S0 inicial, V a velocidade e T o determinado intervalo de tempo. Então, um exemplo. Você tem aí essa função horária. S é igual a 4 menos 5T. Então, você tem, está todo mundo em metro e em segundo. Por quê? Porque está dentro desse parêntese aqui, pessoal. Então, você tem que o espaço inicial é o termo que está sozinho, então sempre eu quero que vocês lembrem aí. S0 mais VT. Então, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Então, olha, o cara que está sozinho é 4. Então, qual vai ser o espaço inicial? 4 metros. Por quê? Lá dentro do parêntese, já está dizendo que é todo mundo em metro e em segundo. A velocidade, quem vai ser? Menos 5. Por quê? Porque tem um menos ali, 5 metros por segundo. Olha, a velocidade é negativa, nós temos que é um movimento retrógrado. O segundo, menos 100 mais 34T, km e H entre parênteses. Então, diz que toda a base do movimento é em quilômetro em hora. Então, você tem o espaço inicial, é 100 km, a velocidade é 34 km por hora. Então, esse movimento, como a velocidade é positiva, ele é progressivo. Então, na letra C, ele tem que é menos 4 mais 9T. Ele diz que é no SI. Todo mundo sabe. Menos 4 é o espaço inicial e 9 metros por segundo é a velocidade. Então, aí eu trago vários exemplos, até que eu chego até a letra F, que ele diz que S é igual a 35 metros. Olha, há 30 termos relacionados à velocidade. Então, quer dizer o quê? A velocidade desse corpo é zero. Se ela é zero, o corpo não está em movimento. Então, essa letra F aqui, ela não representa o movimento uniforme.
nem retilínea uniforme, nem curvilínea uniforme. Ela não representa um movimento. Por quê? É como se o corpo estivesse parado em determinado instante de tempo. Sabendo disso, vamos fazer alguns exemplos, mas já em forma de exercício. Ali foi só para explanar como é a função horária. Um rapaz percorre um espaço de 40 metros em 8 segundos. Qual é a sua velocidade média? Velocidade média de um corpo, sempre é o de uma pessoa, é ΔS sobre ΔT, 40 sobre 8, 5 metros por segundo. Então, em qualquer função, em qualquer relação de movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, vocês sempre vão calcular por essa fórmula, bem facinho aí. Então, essa questão de agora já é caracterizando o uso de uma função horária. Olha lá como vocês já vão encontrar a maioria das questões, inclusive em vestibulares. Então, já mostrando a vocês, olha. Um móvel descreve um MRU. De acordo com a função horária, S é igual menos 20 mais 5t. Então, você tem o termo sozinho, é o S0, mais VT. E ele coloca aí em parêntese que está no SI. Qual é o SI? Metro em segundo, a base de todas as unidades. Então, ele determine o espaço inicial e sua velocidade escalar. Letra B, a posição no instante t igual a 10 segundos. E letra C, o instante que ele passa pela origem. Esses 3 itens aí são 3 das coisas que ele mais pode pedir em uma questão de movimento retilíneo. Por isso que eu já trouxe para resolver com vocês. Por exemplo, quando ele pede, aí ele lhe dá a função horária e pede que você determine ou especifique, identifique o espaço inicial e a velocidade. Você sabe a fórmula geral, S0 mais VT, e você tem S0 vai ser o termo sozinho. No caso é menos 20, está faltando um menos aqui, pessoal. Então, menos 20 metros é igual ao espaço inicial. Professor, o que quer dizer menos 20? Está dizendo o quê? Que ele inicia o movimento de um ponto antes da origem. Então, é como se tivesse a linha de largada nesse ponto e ele estivesse anterior a essa linha de largada. Então, ele está antes da origem. Mais 5 metros por segundo. Por que é metro por segundo? Porque ele já disse aqui que é no sistema internacional. Na letra B, ele pede o espaço num tempo 10 segundos. Então, no lugar do tempo, você já põe 10. Então, uma dica para vocês: toda vez que ele pedir um espaço em um determinado instante de tempo, você pegue esse valor e substitua no valor de t. Só uma dica, vocês têm de prestar atenção numa coisa. Aqui, a velocidade, ela está em metro por segundo. Tá? O padrão aqui é metro por segundo. Ele lhe deu segundo, você aplica direto. Se ele pedisse em 10 minutos, você ia ter transformado de minutos para segundo. Se ele lhe desse 10 horas, você ia ter de transformar de horas para segundo. Por quê? Porque o padrão aqui é metro e segundo. Sempre você tem que fazer a aplicação estando lá na mesma ordem de grandeza. Então, olha, menos 20 mais 5 vezes 10, 50. 50 menos 20, 30 metros. Então, no tempo 10 segundos, que foi o dito na questão, esse corpo vai estar na posição 30 metros. E ele pede, na letra C, o instante quer dizer tempo, ele passa pela origem. Então, S igual a 0. Já que sempre a origem vai ser 0. Então, onde tem S, você coloca o 0. 0 é igual a menos 20 mais 5t. 20 está negativo, foi para o outro lado positivo. 20 é igual a 5t. Então, olha, esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo é igual a 4 segundos. No instante 4 segundos, ele passa pela origem. Uma dica, aqui é positivo, ó, mesmo tendo pedido na questão, mas já vamos debater isso. Esse movimento, ele é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Essa questão aqui é a questão 1 do livro de vocês, quando começa a falar em movimento uniforme. Ele de um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea, e as posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas por essa equação, 20 menos 2t, unidades do SI, ou seja, todo mundo metro e segundo. Ele pede, de acordo com as informações, determinar a posição
do ponto material em um instante e 5 segundos, nós já faz, o deslocamento em um intervalo de tempo 2 e 6, o instante que ele passa pela origem. Olha, ele dá a função horária. Tá vendo que tem meio que um traquejo, uma rota que posso fazer, que é bem óbvio? Então, a letra A, ele pede que nós calculemos o espaço num determinado intervalo, num determinado instante de tempo, 5 segundos. Lá está todo mundo na função horária em metro em segundo. Então, aqui já está em segundo tempo. Precisa transformar? Não, não precisa, porque já está todo mundo na mesma ordem de grandeza. Então, onde tem T, eu substituo por 5. Então, nós temos que isso daí vai caracterizar que 20 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 20 menos 10, 10 metros, é a posição que ele vai ocupar no instante 5 segundos. Então, a partir disso, nós também temos que ele pede o deslocamento no segundo momento. Então, nós vemos que a velocidade do corpo vai ser ΔS sobre ΔT. Por quê? Nós vimos que isso é geral. Então, a velocidade média é menos 2. E ele dá o intervalo de tempo. Ele quer de 2 a 6. Então, 6 menos 2, 4. Só é multiplicar cruzado. Então, o deslocamento dele vai ser menos 8. Esse sinal negativo significa que ele voltou, ou seja, ele fez um movimento no sentido contrário à trajetória. Isso ocorre quando temos um movimento do tipo retrógrado. Letra C. O instante em que o corpo passa pelo ponto, pela origem. Então, você tem que a origem é quando S é igual a zero. Onde tem S, você põe 0 é igual a 20 menos 2t. Isolando, você tem que 2t é igual a 20, 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, no instante de 10 segundos, ele passa pela origem. Então, agora é com vocês, tem uma atividade disponível no Classroom, mas só para dar uma fechada, a aula de hoje teve como objetivo definir o que é um movimento, dentro de um movimento uniforme, caracterizar dentro do movimento uniforme, tem um movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde você tem uma, digamos assim, uma trajetória retilínea e tem uma velocidade constante, e sabendo disso, nós podemos definir através de uma função horária a projeção, a relação entre um determinado instante de tempo e a posição ocupada por o corpo. Então, uma dica para vocês: o mais importante no movimento retilíneo uniforme é entender o que é a função horária. Sabendo disso, tem uma atividade disponível no Classroom. A partir de agora, eu fico de modo síncrono com vocês. Até a próxima aula.